Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje estou trazendo uma questão sobre tipologia textual, porque num dos comentários do YouTube, numa das questões que eu fiz há uns 2, 3 dias, um aluno pediu: professor, o senhor podia fazer uma questão de tipologia textual, porque tem caído muito em prova. Então, quando você quiser sugerir alguma coisa, lá no comentário do vídeo, você pode comentar o vídeo, pode elogiar. Eu nunca pedi dar um joinha, porque eu acho horrível isso, mas se quiser dar, pode dar, não tem problema nenhum. De qualquer maneira, faça o seu pedido, faça a sua solicitação, que na medida do possível a gente atende. Temos aí uma questão de 2020, de uma banca chamada Fundep, e a Fundep colocou uma imagem que teve acesso no dia 4 de dezembro de 2019, e aí você está vendo um carro de som dizendo assim: cuidado com o aquecimento global, ajude o meio ambiente, utilizem fontes de energia e combustível mais limpas. E o grande exemplo que ele está dando, né? Cuidado com o aquecimento global, ajude o meio ambiente, utilizem fontes de energia, combustível mais limpas. Aí, poderiam ter perguntado qualquer coisa, mas perguntaram assim: os tempos verbais presentes no texto, olha lá, ajude o meio ambiente e utilizem fontes de energia, eles indicam que se trata de um texto de que tipo? Faça a sua pausa, se você não sabe, imagine e em seguida você responda para mim. Vai lá. Eu acho que quem fez essa questão queria, olha aí, que você marcasse A, que não é a resposta. A charge é um tipo de texto? É um tipo de texto misto. Ela trabalha com a imagem não verbal, que é o desenho, e uma imagem verbal, que é a palavra. Então, esse texto é uma charge? Sim. Porque a charge é um texto crítico. Mas isso não é a resposta, porque eles estão querendo saber sobre o tempo verbal. O tempo verbal é só a parte escrita. E aí, a letra D de dado cartoon também não é. Então, quando a gente fala, né, de charge e quando a gente fala de cartoon, nós estamos falando de duas espécies textuais que têm algo comum. Então, a charge, o cartoon, tem o aspecto de linguagem não verbal. Quer dizer, tem o desenho. A diferença, ou outra semelhança, é que isso aqui é algo de tom crítico. Então, a charge é crítica e o cartoon é crítico. A charge, ela tem prazo de validade. O que é ter prazo de validade? Às vezes, uma charge publicada no jornal de hoje, daqui a 5 anos, quando você lê, você não vai saber que crítica é. O cartoon não. Ele tem uma abrangência maior. Eu posso ver um cartoon que foi publicado há 10 anos e ele continuar sendo efetivo. Então, se você olhar aí, esse cara, com esse carro que está poluindo, aconselhando as pessoas a pensar no aquecimento global e usar fonte mais limpa, cá para nós, está muito mais para cartoon do que para charge. Porque aqui é genérico. Porque se ele tem uma abrangência maior, o assunto do cartoon é genérico. E se isso aqui tem uma abrangência menor, o assunto da charge é específico. E vou te falar, o tom da charge, principalmente quando a gente vê hoje, é um tom político. Quando você tem um texto que a gente chama de charge, é de um acontecimento histórico político de hoje. Então, se você pegar vários jornais de hoje, você vai ver que em alguns deles há um chargista
que fez uma ilustração zoando, criticando, ridicularizando, ironizando alguma coisa que aconteceu ontem. Então, na verdade, essa coisa sendo de nível político, você vai estar diante de uma charge. Mas eu repito, não é nem cartoon, nem charge, porque nós temos aí a preocupação com o tempo verbal. Na tela, os dois que sobraram, texto narrativo e texto injuntivo, eu acredito que a maioria de vocês já tem ouvido falar do que é um texto narrativo, mas muita gente não sabe o que é um texto injuntivo, e no entanto a resposta é essa. Acertou a questão quem marcou a letra C. Então, na verdade, o chamado texto injuntivo não é aquele que, como pede a letra B, é um texto narrativo. Narrar uma história é contar uma história. Era uma vez, o primeiro tipo de texto com o qual você entrou em contato na sua vida foi um texto narrativo. Das historinhas que a sua mãe te contava, que sua avó te contava, que a tia da escola te contava, do desenho animado te contava. Hoje você vê telenovela, é uma narração. Você vai ao teatro, é uma narração. O texto injuntivo é aquele texto que pretende influenciar ou que pretende orientar ou que pretende convencer, se você quiser um verbo mais forte, a manipular o receptor. Então, ele não é um texto feito para a pessoa falar de si mesma. Ele não é um texto feito para a pessoa falar sobre o aquecimento global. Ele é um texto feito para atingir esse receptor. Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? Então, é comum a presença nesse texto de duas coisas. Primeiro, de uma coisa que a gramática chama de vocativo. Prezados senhores, estou me dirigindo a vocês. Caro aluno, cara aluna, você já sabe que a mensagem é para você. Meus prezados irmãos, também é. Senhores telespectadores, idem, alô você. Então, sempre que eu me dirijo a alguém, esse alguém é o receptor. E o tempo verbal que influencia, que orienta, que convence ou que manipula, é o tempo verbal chamado imperativo. O que eles mandaram a gente olhar? Olha aí na tela. Ajude o meio ambiente. Utilizem fontes de energia. Esse cara lá do carrinho está mandando a mensagem para o receptor. Tipo assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então a mensagem tem um foco. Isso é texto injuntivo. Outra coisa, o texto injuntivo, ele é comum na propaganda. E eu não quero que você pense que propaganda é aquilo que passa no intervalo comercial do seu filme, no intervalo comercial da sua telenovela, no intervalo comercial do seu jogo de futebol. Não. Propaganda vem do verbo propagar. Propagar é julgar para geral. Agora, a propaganda é alguma coisa que vende, entre aspas. O intervalo comercial foi feito para vender sem aspas, porque é para vender mesmo. Aquilo ali é o vender simbólico. A propaganda, ela vende ideologia. Então, sabe aquele inferno chamado eleitoral gratuita? É isso. É para vender as vantagens do partido, o passado e a nobreza do candidato, a excelência que eles têm. Pelo menos é o que eles falam. Agora, é também comum na publicidade. Aí sim, o intervalo comercial, ele não é puramente ideológico. O intervalo comercial, como diria o Faustão, os reclames do Plim Plim, são o quê? São aquele anúncio feito para vender. A quem eu quero atingir com a minha venda? Ao receptor, que é o meu eleitor aqui. Ó. Por exemplo, aqui vende produtos. Então, é um anúncio de um novo carro da Fiat? É publicidade. É um anúncio de um novo sabão em pó? É publicidade. A publicidade é comercial.
A outra é ideológica. E aí, quando a gente fala da propaganda, óbvio que na sua prova não vai cair publicidade. A menos que a organizadora esteja recebendo um dinheiro de merchandising, não é o caso. Agora, um anúncio do Ministério da Saúde, para você se prevenir contra os problemas do coronavírus, é propaganda. Eu estou propagando o que o governo quer que você faça para tentar se prevenir. Isso é propaganda ideológica. O Ministério da Saúde falando sobre os cuidados com a dengue, é propaganda. O Ministério da Educação conclamando a população de jovens e adultos que não estudaram a fazer os cursos, o EJA, ou o estímulo aos novos métodos de ensino que tem a ver com a educação à distância, é propaganda. Não é para vender o curso, é para vender a ideia. Isso pode cair na sua prova, publicidade não. Outra coisa, a gente tem muito isso aqui comum nos manuais de instrução. Por quê? O que é o manual de instrução? É aquele manual em que eu faço para que você, ao ler, saiba fazer. Conecte esse cabo na entrada A, conecte o cabo vermelho na entrada B. Eu estou virando para o receptor, ensinando. Né? Os manuais de instrução, as bulas de remédio, quando tem a posologia, tome tantas gotas, de 8 em 8 horas, estou mandando a pessoa fazer alguma coisa. As receitas, misture 2 ovos, 1 xícara de farinha de trigo, 3 colheres de açúcar, estou mandando o que a pessoa vai fazer. Então, texto injuntivo, essa questão cobrou isso aí, quer dizer, você pode ter entendido a charge, pode ter visto a crítica, mas se você não sabia a teoria, provavelmente você pode ter marcado a letra A de charge, que era o que mais provável. Mas a resposta é a letra C. Bom, quero hoje trazer para vocês uma proposta para quem está estudando, para quem tem um foco, mas está esperando edital. Você sabe que hoje, nessa dificuldade que nós estamos tendo para lidar com o contexto, tem muito concurso que está suspenso, tem outros concursos que estão prometidos, mas hoje os concursos que a gente mais vê acontecendo são os concursos de tribunais. Então, se você entrar aqui no www.ivaonline.com.br, nós temos aqui um curso para o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Esse concurso vai ser realizado pela Banca FUMAR, que tão logo seja possível. No momento da gravação deste vídeo, ele está suspenso em função da pandemia, mas, que eu sempre falo isso, porque eu não sei daqui quanto tempo você vai estar assistindo esse vídeo. Tem gente que faz um comentário de vídeo que eu gravei há 2 anos. Vai ficando lá, porque mal não faz. Mas, para esse concurso, se você quiser, venha participar com a gente. Eu escolhi os temas principais para você se preparar com a linha de cobrança que a FUMAR que faz. E se eu for fazer outro concurso de outra banca? Nada se perde, tudo se aproveita. Vai lá, www.ivaonline.com.br.